Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu suas roupas, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu para eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, que belo salmo nós temos na liturgia de hoje. Que alegria ouvir este refrão que traz para nós a certeza de um Deus que é misericordioso. Caríssimos irmãos e irmãs, o salmo nos lembra, nesta liturgia, que eterna é a misericórdia de Deus. Misericórdia essa que nos liberta, nos cura, traz para o nosso coração uma salvação querida por Deus, por causa do amor. Deus, em seu amor imenso, quer sempre a salvação do gênero humano. Cristo se doou na cruz por nós e, ressuscitado, continua nos chamando para estar perto, ser íntimo dele. A ressurreição que celebramos nesse oitava de Páscoa, nessa sexta-feira, deve nos fazer firmes na esperança. Esperança e confiança que levou os simples pescadores a falarem e curarem em nome de Jesus Cristo. Coragem de quem, cheio do Espírito Santo, não tem medo. Pedro e João, inflamados pelo fogo abrasador do Espírito, ensinavam e anunciavam a boa nova do Mestre, que tinha ressuscitado dos mortos.
E aí a gente consegue perceber na primeira leitura tudo o que foi a atitude de cada um dos discípulos depois da ressurreição, depois dessa experiência. Só uma grande experiência seria capaz de fazer um simples pescador se transformar em um pregador corajoso. Mas quem era Simão Pedro antes de conhecer Jesus? A Sagrada Escritura diz que ele se encantou pelo chamado do jovem Galileu e deixou imediatamente as redes, pois era pescador. O Papa Francisco, meditando em 2020 sobre essa leitura, diz para nós o seguinte: o chamado feito prioritariamente no trabalho dele de pescadores, eles estavam pescando. Interessante também porque depois da morte de Jesus, cita o Evangelho, o Papa continua: fizeram uma pesca quando pensavam não ter nada. E assim, os outros discípulos e Pedro foram tentar pescar. Voltaram para o que faziam antes de conhecer Jesus. Na verdade, estavam desapontados consigo mesmo, com a perda, com a vida. Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos assim? Parece que no peito se encontra um vazio que nada e ninguém pode preencher. Até falamos que não nos reconhecemos mais. É o fundo do poço. Sabe, minha gente, quando nos deparamos com nossas frustrações e angústias, podemos até ficar agressivos, rebeldes, até começamos a excluir pessoas. Uma verdadeira crise existencial que permite a profunda reflexão e questionamentos sobre o sentido da nossa vida. Para nos ajudar nesse itinerário, temos a certeza de que Deus nos ama. Jesus aparece quando Pedro não tem provisão de nada, não tem mestre, não tem a missão, não tem alimento, não tem nem roupas. Pedro tinha esquecido com quem tinha vivido. Quem era Deus? Pedro tinha esquecido que com Deus basta. Ele é a esperança, nosso Deus é a nossa esperança. Ele é a nossa misericórdia. E como disse João no Evangelho de hoje, Ele é o Senhor. Jesus faz mais um ensinamento a nós. Na terceira aparição, Ele nos ama e nos ensina que devemos repartir. A Eucaristia, memorial da Páscoa, é a certeza de que Ele sempre estará conosco, todos os dias. Reconhecê-lo no caminho e dar a Ele a certeza de que o nosso coração pertence a Ele e assim receber dele todo o alimento que nós precisamos. É na Eucaristia, é nesse convívio com o Senhor que a gente se fortalece, que a gente é capaz de perceber que já não somos os mesmos depois do encontro, depois de uma experiência com o Senhor. Eu convido você a nessa oitava de Páscoa, nesse tempo da misericórdia que nós estamos vivendo, a abrir o coração. Abrir um coração para esse Deus que sabe como nos curar, como nos libertar, como nos salvar. Que a experiência com o ressuscitado e a sua misericórdia possa alcançar para cada um de nós um céu que nós rezamos e acreditamos que o Papa Francisco está. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.